é levado ao hospital em Brasília após apresentar vômitos e calafrios. Ele está internado com broncopneumonia em uma UTI, de acordo com a equipe médica. Fernanda Duarte, nos atualize a situação de saúde do ex-presidente. Exatamente, Amadeu. A gente está aqui em frente ao Hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo atendido. Chegou na manhã de hoje, por volta das 8h50 da manhã, com as informações de que ele teria tido vômitos, febre, calafrios e baixa na saturação. A saturação é a oxigenação do sangue. Então, por causa disso, ele foi trazido aqui para o DF Star de SAMU. No momento da entrada do ex-presidente aqui no hospital, foi colocado um lençol. Ele entrou de maca e, logo depois disso, ele começou a receber os primeiros atendimentos da equipe médica comandada pelo médico Brasil Caiado, que é cardiologista. De acordo com as últimas informações, o quadro de Jair Bolsonaro é de uma broncopneumonia bilateral, infecciosa. Essa broncopneumonia teria se dado por causa de crises de refluxo, e aí algumas quantidades de suco gástrico teriam passado para as vias respiratórias, ele teria broncoaspirado, e isso teria causado uma infecção, sobretudo no pulmão do lado esquerdo. Hoje, ainda pela manhã, a equipe médica divulgou um boletim oficial que diz o seguinte: a gente tem esse boletim e a equipe médica diz o seguinte: o Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram a broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em tratamento com antibióticos venosos e suporte clínico não invasivo. Essa foi a nota liberada pela equipe médica. De acordo com o médico Brasil Caiado, ele está fazendo a utilização nesse momento de 2 antibióticos, se encontra estável, conversando, porém não consegue levantar porque estaria tendo crises de tontura. Logo depois da liberação desse boletim, o doutor Brasil Caiado também concedeu uma entrevista coletiva e a gente vai trazer a partir de agora. Vamos ouvir. Suspeita inicial foi um quadro de pneumonia. Pelo passado dele, de várias comorbidades, várias nós já descrevemos aqui para vocês, e a principal dela, neste caso, nós suspeitamos é a esofagite, a gastrite e o refluxo gastroesofágico. Este refluxo, quando é aspirado para o pulmão, causa uma pneumonia aguda, grave. Nós o trouxemos rapidamente para cá, a remoção foi relativamente rápida. Imediatamente ele foi submetido à tomografia do tórax, dos seios da face, exames laboratoriais e, para tirar qualquer dúvida, também um painel viral que poderia ser suspeita de vírus. A tomografia confirmou a nossa suspeita inicial e mostrando uma broncopneumonia bilateral mais acentuada à esquerda. E o que chama atenção, este quadro, esta pneumonia, é a maior, mais acentuada em relação às outras todas que ele já teve. E olha só, Amadeu, de acordo com fontes do complexo da Papuda, assim que começou a passar mal, o ex-presidente Jair Bolsonaro já recebeu atendimento médico por parte da equipe que fica 24 horas à disposição do ex-presidente. Percebendo a evolução do quadro, os médicos o trouxeram aqui para o DF Star, onde ele recebe atendimento. Nesse momento, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se encontra lá dentro, acompanhando Jair Bolsonaro, e de acordo com a previsão da equipe médica, ele deve ficar internado entre 7 e 12 dias. Por volta das 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, na verdade, a equipe que o acompanha e que fica em São Paulo está chegando aqui ao DF Star para dar prosseguimento aos atendimentos relacionados ao ex-presidente da República. Amadeu. Vamos lá, Franci. Olha, Amadeu, lembrando que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele, durante toda a sua estadia na prisão, seja na Superintendência da Polícia Federal, seja no complexo da Papuda, tem uma equipe médica à sua disposição, 24 horas por dia, não só um médico, mas é enfermeiro. Então tem todo ali um aparato médico para socorrer Jair Bolsonaro quando necessário. Então, obviamente, agora, se tendo a percepção dessa necessidade de uma internação, sem dúvida alguma, a Justiça
claro, sempre autoriza que Jair Bolsonaro realize qualquer procedimento fora da Papuda quando é necessário, e nesse caso não é diferente. Jair Bolsonaro tem uma saúde fragilizada por alguns episódios que aconteceram, uma operação recente também, mas na prisão, inclusive ali ele já vinha recebendo, inclusive, muitos atores políticos, articulando, inclusive, para a eleição desse ano. Infelizmente, voltou a apresentar aí um quadro de saúde que necessitou dessa intervenção médica, de um afastamento, de uma internação, e a Justiça, Amadeu, vai tocando da melhor maneira possível, sempre atendendo a esses pedidos da defesa do presidente, do ex-presidente. Volta à discussão relacionada à questão da necessidade da prisão domiciliar. Claro que o ex-presidente Bolsonaro teve um atendimento rápido, né? À medida que ele foi apresentando esses sintomas, a equipe do local onde ele se encontra, né, na Papudinha, já foi dando ali os primeiros atendimentos, mas ainda assim, né, talvez, possivelmente ali com a presença da família, ali naquele ambiente de uma prisão domiciliar, talvez não chegasse a esse quadro que foi apresentado nessas últimas horas, né, ao ponto dele apresentar esses calafrios, né, essa infecção respiratória que ele acabou tendo aí que ser levado à UTI. Então, eu acredito até que se volta aí a necessidade dessa discussão relacionada à questão da prisão domiciliar, Amadeu. Pois não, Alessio? Olha, Amadeu, eu me questiono seriamente se um episódio como esse teria, de fato, elementos para levar a uma prisão domiciliar, até porque é muito diferente o ambiente domiciliar do que, por exemplo, a Papudinha. Eu me refiro a essa assistência totalmente, porque na Papudinha, como o Francis já colocou, ele tem um acompanhamento 24 horas dessa equipe médica, ele tem toda uma assistência médica que, inclusive, socorreu prontamente assim que percebeu esses sintomas, e assim, quando viu que não era possível lá na Papudinha se resolver o problema, se encaminhou para uma unidade hospitalar. O que eu acredito que talvez nem acontecesse em ambiente domiciliar, a depender das circunstâncias, a depender do horário, a depender de quem o estivesse acompanhando. Então, talvez, se for levar em consideração essa questão médica, nesse momento, nessas circunstâncias, ninguém está negando o quadro debilitado do ex-presidente, mas possivelmente tivesse tido uma dificuldade ainda maior se estivesse em casa. Então, toda essa assistência que é dada, toda essa vigilância que é feita 24 horas da saúde do ex-presidente, talvez, inclusive na Papudinha, ele tenha uma melhor assistência do que em casa. Fecharei. Elogiar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu a entrada de celulares no ambiente onde o ex-presidente está. Na sua decisão, Alexandre de Moraes solicita que a Polícia Militar do Distrito Federal mantenha 2 agentes ininterruptamente enquanto ele estiver internado e seja proibido o ingresso de celulares. Estão autorizadas as visitas de Dona Michele como acompanhante e dos filhos dele. Por que Alexandre de Moraes tomou essa decisão? Para não tornar a internação um circo de horrores. Ele é um ex-presidente da República que tem um estado de saúde delicado, a saúde realmente inspira cuidados e não faz sentido ficar lá filho, ficar lá parente e aderente entrando, fazendo live, expondo, inclusive, a figura do ex-presidente de maneira indigna, né? A questão de dignidade também e de risco para a própria saúde do ex-presidente. Mais importante até, Ari, do que ferir a dignidade do ex-presidente é a questão da saúde, porque você vai entra com bactéria, vírus. Não é aconselhável. E toda a sorte do mundo, pronto restabelecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele se recupere rápido desse problema, mais um que ele está enfrentando. Toda a sorte, que Deus ajude. Agora vamos para Fernanda 4. Fernanda 4 é a decisão aí do Supremo, prisão Vorcaro, Ari. Olha só, o Supremo fez maioria. Caso Master, STF tem maioria